darmos-nos por satisfeitos com esta seleção. Portanto, é uma reflexão e eu penso que vale a pena. Prefiro olhar no seu todo, mas de qualquer forma eu dizia essa, tá? Este selecionador foi contratado para um objetivo específico. E falhou o objetivo. E vimos a taça COSAFA, digamos, levou quase a seleção principal para Durban, e era o objetivo ganhar esta taça. De forma precoce, os Mambas perderam e voltaram ao país. São estes elementos que eu estou a colocar em cima da mesa, excluindo a questão da estrutura do futebol, que é uma abordagem bastante mais profunda. Olhando para estes dois elementos, acha que faz sentido, porque até é uma questão contratual, acha que faz sentido mantê-lo ou não? Há elementos, Abel Xavier pode no futuro dar a volta a estes resultados e colocar a seleção nacional pelo menos numa situação confortável e satisfatória? Acho que já perdemos tudo. Primeiro, como disse bem, o objetivo para o qual Abel Xavier foi contratado, portanto, está perdido. Ele falhou. Tínhamos agora a esperança na COSAFA, também falhou. Portanto, o que é que motivaria agora a Abel Xavier? O que é que ele tem na mão? Qual é a alegria que ele espera dar aos moçambicanos, por um lado? Por outro, o Mucipo admite a possibilidade de podermos esperar mais da Abel Xavier ou dos Mambas. O que é que seria? O que é que mais poderíamos aqui esperar? Porque, como nação, nós estamos no CAN e agora é preciso dizer, de uma forma precoce e humilhante, não é? O que é que mais podemos esperar? O que é que mais podemos exigir a Abel Xavier ou aos Mambas neste momento, em termos de participação futebolística? Penso que esgotamos. E está aí um contrato firmado, há um objetivo que devia ser preconizado e não foi. A Abel Xavier falhou, teve uma segunda alternativa, falhou. Neste momento, se calhar, resta-nos refletir, olhando para aquilo que são os Mambas, aquilo que são os objetivos, aquilo que se espera, não é? Vale a pena insistir com a Abel Xavier? É um problema da Abel Xavier, que eu não acho que o seja. Eu claramente não acho que seja um problema da Abel Xavier. Ou existiriam outras alternativas? Talvez até olhar a nível doméstico, não é? A nível doméstico, temos pessoas, temos selecionadores capazes, já estiveram com os Mambas, ou alguém que não tenha estado lá, mas que possa emprestar, se calhar, uma outra dinâmica, não é? Eu penso que a Abel Xavier já exploramos por demais aquilo que são as suas potencialidades. Não é nada pessoal, não é o problema dele, mas aquilo que ele poderia dar, eu acho que ele já pôs à disposição e mesmo assim não conseguiu ir para além. Se calhar seja tem uma questão de motivação. A própria seleção, se calhar, precisa de encontrar um novo ímpeto, precisa de acreditar em outras utopias, precisa de ter uma nova motivação para com as condições atuais, se nós não quisermos mexer, como o Boaventura sugeriu. Portanto, olhamos para exatamente aquilo que temos, o que é que seria o resultado a esperar. Fátima, compreendo a abordagem da ESETA, prefere ir buscar a estrutura, mas não deixo de fazer a mesma pergunta. Abel Xavier deve ou não continuar selecionador nacional? Muito obrigada, Mucipo. Saudar a ESETA e aos caríssimos telespectadores e agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Bom, o que eu diria é, antes de pensar ou iniciar a discussão sobre a manutenção ou não, eu gostaria de questionar com que bases é que nós contratamos o Abel Xavier para as metas ou objetivos que estabelecemos. Queríamos chegar ao CAN, mas há quantos anos não chegamos ao CAN? E por que nunca chegamos ao CAN? E por que achamos que o Abel Xavier seria o milagreiro do CAN? O que nos fez acreditar que nos levaria ao COSAFA? Eu penso que o ponto de partida está aí. Fizemos metas, desenhamos objetivos inalcançáveis, que nós sabíamos já à partida que não seriam possíveis de alcançar. Quantos antes do Abel Xavier estiveram aqui? Quantos chegaram aonde? E por que não chegaram? E quando contratamos o Abel Xavier, tínhamos o Chissano que esteve lá, o Chiquinho Conde que esteve lá, foram quase que humilhados porque não conseguiram resultados. E ficamos a achar que o problema são as pessoas. O problema não são as pessoas, o problema é mais estrutural. Então vamos discutir estruturalmente. O que eu diria para responder muito diretamente à sua pergunta é: sim, vamos mandar o Abel Xavier para casa e ele que vá com honra e cabeça erguida e vamos fechar as portas do futebol. Vamos continuar a fazer futebol clubista, ferroviários, machaquenes, etc. Vamos esquecer, morreremos se não tivermos uma seleção. E eu pergunto... Está a sugerir uma paragem enquanto se monta a estrutura. Vamos esquecer esta coisa de fazermos investimentos numa coisa que não nos dá retorno. O nosso futebol não tem condições de dar retorno, de nos dar os resultados que nós desejamos. As poucas coisas que nós conseguimos é mesmo um pouco por sorte.
Se formos olhar para os próprios clubes, quais são os clubes que nós temos? Qual é a performance desses mesmos clubes? Quais são as condições que esses clubes têm para alimentar a seleção? Estamos a assumir, olhando para aquilo que é a lógica de qualquer país normal. Não? Atenção, país normal. A seleção é composta pelos melhores. Temos os melhores, é composta por gente que vai se renovando. Temos renovação. Portanto, há uma série de coisas aqui que tem que ser. Temos condições para estas pessoas se prepararem. Temos condições para estas pessoas fazerem todo o treino necessário, todo o processo. Não se alcança resultados por imaginação, sonhar que eu quero chegar ali. Não, é muito trabalho, é muito esforço. Nós acompanhamos o futebol europeu, acompanhamos o futebol pan-americano, acompanhamos o futebol até aqui regional, africano. E nós vemos o esforço que é feito, o investimento que é feito para o futebol. O nosso investimento não é na estrutura, não é no trabalho, não é nas pessoas, é nos dirigentes. Enquanto não mudarmos esta ordem, enquanto não tivermos, de facto, interesse em investir para resultados, não vamos chegar longe. Segundo, é preciso avaliar. Nós somos um país que tem problemas estruturais. Nós, quando dizemos que os problemas de desnutrição são problemas sérios, quando nós alimentamos mal as nossas pessoas, elas acabam tendo um desempenho mal nas suas atividades. Pessoas extraordinárias. Há de haver um e o outro que hão de ter por razões que a ciência vai explicar, mas não vamos esperar que se resolvam problemas básicos de pessoas ali. Então, não vamos esperar grandes resultados numa situação em que nós não temos investimento. Portanto, isto para dizer, corroboro com a Écita, que de fato uma questão o problema de estrutura. Não é o Abel Xavier. Vamos mandar embora. Eu digo, Abel Xavier, vá para casa descansar. Vá para casa descansar. Mas o que vier vai ter os mesmos problemas. Coisa. Tivemos quantos renomados que passaram por aqui. Vamos olhar para outras modalidades. Vamos ver que alguns problemas também existem nessas modalidades. Penso que é preciso o país pensar o que é que nós queremos, como é que nós chegamos lá, qual é o tipo de investimento que queremos fazer. Futebol é negócio. Há países que estão a viver só disso. Nós não, é prejuízo para nós. Então vamos refletir, pensar, se não dá para investir no futebol, não tem problema. Vamos fazer uma paragem, como sugere a Fátima. Vamos pegar outros talentos. Existem pessoas na natação que têm feito investimento pessoal para participar em competições. Temos os meninos do judo, do salto à corda, os meninos do tênis. Não é o Estado que põe dinheiro ali. E vemos tanta hipocrisia daquelas direções do desporto, não sei quem na hora que vem, mas na hora que as pessoas precisam do apoio, do suporte, não estão lá. O nosso futebol tem, mas há tem todo o apoio, mas em termos de resultados mais profundos. Enquanto nós não tivermos escolas de formação, não tivermos condições para essas pessoas irem estagiar, essas pessoas não tiverem o que comer nas suas casas, ela sai, vai gastar não vamos energia, atingir os resultados volta para pretendentes. casa, vive num bairro periférico, cheio de lixo, que tem dificuldades, apanha chapa, etc. Estamos a dizer que essa de ter um bom desempenho. Sinceramente, vamos falar as coisas a sério. Portanto, o problema do futebol é, na verdade, o reflexo pequenino daquilo que é a nossa situação como país. Vamos nos bater, mandar embora quem quisermos, mas enquanto o problema não está nos na organizarmos, não teremos nada. Muito bem, de Abel Xavier, vamos então passar para o balanço do recenseamento eleitoral. Terminou hoje, esta quinta-feira. Espero que as minhas duas convidadas estejam já recenseadas. E vou assim, este é um recenseamento marcado por muitas dificuldades, por muitos desentendimentos, sobretudo entre as principais forças políticas. Vimos o líder da Renamo dizer ontem que o recenseamento está a ser manipulado em benefício do Partido Frelimo. Já vimos as organizações da sociedade civil que estão a observar o processo, a dizer que há muitos problemas em vários pontos. Assim, qual é a fotografia que traça deste processo eleitoral, considerando que termina hoje e muito provavelmente, segundo pelo menos os dados do CIP e outras organizações, não se vai atingir mais de 80% das metas? Qual é a fotografia que traça? Primeiro, o CIP, com relação a acusações, se posso assim dizer, entre os principais partidos. Bom, essas são corriqueiras, não é? E se calhar, de tanto ouvirmos, pode ser por aí que nós estejamos a dar o devido tratamento, porque sempre que temos processos, sempre
existem estas acusações. Por um lado. Por outro lado, é também que este é um processo que, quanto a mim, devia ser o mais abrangente possível, assumindo que temos uma estrutura montada mesmo para acomodar várias e diferentes sensibilidades. Portanto, os nossos órgãos eleitorais, diga-se, estão partidarizados. Portanto, há lá pessoas cooptadas, indicadas por todas as sensibilidades que nós temos, portanto, políticas, organizações da sociedade civil, e penso que um dos objetivos que se queria aqui atingir era mesmo... Controlar o processo. Controlar, por um lado, mas também garantir que aquilo que fossem pretensões destas partes estivessem lá acomodadas. O que quer dizer? Quer dizer que se os partidos estão representados lá, não podem vir reclamar... O que é que acontece lá que não lhes permite acomodar todas estas, portanto, questões? Sei que posso chamar de comissões, que estas pessoas estão representadas aos vários níveis. Portanto, têm responsabilidades aos vários níveis e sobre vários aspectos, desde materiais, portanto, promocionais ou de capacitação, de mobilização para o censo eleitoral, as discussões sobre como realizar este recenseamento. Vamos chegar à fase, portanto, crucial, que é o próprio processo de votação, onde também estas várias sensibilidades estão lá representadas e acomodadas. Portanto, o que é que estaria a acontecer? Se calhar nós tínhamos que perceber o que é que está a acontecer dentro da CNE, dentro do STAI, portanto, dentro destes organismos, para que questões primárias, não é?, sejam negligenciadas e acabam sendo um grande furúnculo. Portanto, de borbulhas pequenas acabam sendo este grande furúnculo e incomoda, porque efetivamente, se nós fizermos uma busca rápida pelos diferentes órgãos de comunicação social, há reclamações. Há várias, mas várias reclamações, há várias acusações e algumas reiteradas. Portanto, vivemos nas autarquias ano passado, vivemos nas anteriores eleições gerais, portanto, há 5 anos, vivemos as mesmas há 10 anos, há 15 anos. Algumas questões são corriqueiras. O que é que estaria a acontecer? O que é que estaria a ser feito a nível, portanto, dos órgãos da administração eleitoral? Este modelo de partidarização dos órgãos eleitorais, essa que foi defendida por Afonso Dhlakama, porque ele queria estar lá para controlar também um processo. Ele falhou, se continuamos a ter estes problemas. Este seria o meu segundo ponto. Portanto, se assumirmos que este é o modelo que nós temos, se assumirmos que houve discussões várias e foi praticamente exigência da RENAM, da Afonso Dhlakama, para que, portanto, a sua presença nos órgãos implicaria ou significaria também poder contribuir para a normalidade, ou para a normalização daquilo que eram, portanto, queixas, que eram, portanto, desvios normais. Se nós assumirmos que estas questões não foram resolvidas, porque continuamos a ouvimos ontem, disse bem o Sif Momad, líder da RENAM, a trazer algumas questões, inclusive, portanto, a antecipar que o processo eleitoral propriamente dito seria, portanto, uma farsa, seria uma fraude, porque já agora o recenseamento não está a correr como devia ser. Minhas questões continuamos a acreditar que temos um órgão eleitoral, ou seria o caso de voltarmos e dizer, sabe, infelizmente tomamos uma decisão ou tivemos uma opção que não se mostra mais a correta. Assumindo que este seja o caso, poderíamos ir aflorando quais são as questões, o que é exatamente que não permite que o processo eleitoral seja sempre, em Moçambique, sempre... passivo. Não, seja sempre problemático, porque há questões de base, como disse, há questões que são primárias. Por exemplo, disponibilizar os materiais, portanto, para o recenseamento eleitoral. Há toda uma preparação que eu acredito que, quando acabam as eleições, há material que restou, já se começa a pensar nas próximas eleições, porque, felizmente, Moçambique, com todos os problemas que tem, vive eleições nos prazos agendados. O que é que faz com que estes órgãos, e também preciso dizer que não me parece que haja muita renovação. Se formos lá ver, portanto, aquilo que são as cabeças a nível
central a nível de, portanto, que garantiria a memória institucional, que garantiria tranquilidade, portanto, dos processos, continua lá há 15 anos, que eventualmente vamos encontrar as mesmas pessoas que estavam há 10 anos, continuam lá. O que é que faz com que as questões que foram afloradas há 15 anos constituíam preocupação há 15 anos, continuaram sendo há 10 anos, continuam sendo hoje, e qual é o plano que existe para que estas questões sejam ultrapassadas? É uma questão unilateral? É uma questão estruturante? E qual é o plano de ação? Penso que vale a pena refletirmos sobre isso, porque de facto começa a causar-me alguma estranheza que sempre vivemos exatamente as mesmas questões. E segundo ponto, Boaventura, antes de ir a esse ponto, vamos desenvolver o ponto que levantou. Fátima, quero ouvir o seu ponto de vista relativamente à reflexão que esta levanta, sobretudo essa questão de que os partidos políticos, eles próprios, sobretudo por exigência da oposição, estão representados nos órgãos eleitorais a todos os níveis. A CNE, o STAI ao nível central, a oposição tem diretores adjuntos, ao nível das comissões provinciais, das comissões dos distritos, ao nível dos vogais nas mesas de recenseamento. Faz sentido que estes partidos que estão representados nos órgãos eleitorais, eles apareçam em conferências de imprensa dizer que o processo está a ser manipulado e muitas vezes não têm os dados dos seus homens que estão nesses órgãos eleitorais. Só para termos uma ideia, os partidos políticos colocam mais de 3.000 pessoas nos órgãos eleitorais. São pessoas com salários. Faz sentido que depois apareçam a colocar estas reclamações? Bom, eu penso que o primeiro ponto que temos que discutir quando falamos de representatividade dos partidos políticos nos órgãos eleitorais é a questão do nível de representatividade. A grande discussão que houve, que estava a ser defendida e que foi falhada, foi de se ter uma representação paritária. Portanto, nós o que temos é uma representação proporcional. Significando que quem tem a maioria na Assembleia da República é que domina. Então, a partir daí, temos problemas. Penso que é um ponto de partida importante. Se nós formos olhar... Acha que se houvesse paridade, uma parte dos o problema estaria resolvido? Agora, é preciso perceber por que a paridade nunca foi aceita. É que numa situação de paridade, a oposição acaba tendo a maioria. O que em democracia até seria bom. Porque é preciso lembrar que, para além de ter os partidos políticos estarem na Comissão Nacional de Eleições, temos depois o Secretariado Técnico, que é o órgão, portanto, que executa. Executivo. E esse órgão que executa, se nós formos olhar para o fato de que o Estado é controlado politicamente, não vamos negar isso. Toda essa falcatrua é feita. Mas nesse órgão executivo, os partidos políticos da oposição e do poder também estão lá representados. Estão lá no Conselho Constitucional, estão lá em muitos lugares, mas qual é o peso? A sua opinião vale o quê no final do dia? Se nós formos a ler as decisões da Comissão Nacional de Eleições no ano passado, nós vimos aquela coisa de que o voto é consensual, a maioria vence. E é aí onde está o problema de termos uma representação proporcional. É que a maioria é do grupo de peso, que é este que controla o aparato estatal. Então, começamos a ter um problema estrutural a partir daí. Mas vamos olhar para o próprio processo. Quando nós temos províncias ou regiões neste país onde faltam material, estamos a dizer que o Estado, com o déficit que tem, fez esforço para garantir que houvesse recursos, mas não há material para emitir para os boletins. Para os cartões, não há boletins para serem preenchidos, para depois serem impressos. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que como é que é possível? Quando nós dizemos que estamos a alocar material para a Zambésia, por exemplo, qual é o material necessário para a Zambésia? Como é que é possível chegar material insuficiente na Zambésia e garantir e resultar em paralisação de 2 semanas? É admissível isso? Nós vamos sempre dizer, a oposição reclama. A questão é, as reclamações são justas ou não são? Eu tenho aqui uma série de dados de locais onde o processo demorou a iniciar, lugares onde o processo foi paralisado 15 dias, 20 dias, lugares que até hoje não está acontecendo nada. De quem é a responsabilidade? E as pessoas não vão receber os seus cartões. E as razões para isso não acontecer é porque não há energia, porque os mobile ITs não funcionam. Mas a questão que esta levanta, esses problemas são problemas recorrentes em todos os processos eleitorais, em particular de recenseamento que estamos aqui a falar. A questão é, por que é que já experimentamos vários modelos de órgãos eleitorais, mas ainda assim continuamos a ter os mesmos problemas? Nós não chegamos ao modelo. Nós não chegamos ao modelo. Eu mencionei aqui que nós não estamos no modelo partidário.
seria cada partido representado na Assembleia da República tem igual número de assentos na Comissão Nacional de Eleições. Tem igual número de representatividade se é assento. Paridade. Exatamente. Nós não temos isso, Mucipo. Não temos. Se tivéssemos isso, talvez, mas é preciso também aqui dar a mão à oposição, dar a mão à palmatória. A oposição é desorganizada. Há pouco tempo passou uma reportagem que mostrava nos órgãos de comunicação social, que mostrava que os partidos políticos não estão a fazer o acompanhamento do processo de recenseamento. O único partido que está lá é o Partido Frelimo. Eles estão aonde? A fazer Mas eles têm representação nos órgãos eleitorais. Exatamente, eles estão aonde? O ponto, eu penso que aqui há duas coisas que nós temos que distinguir. Ter representação na Comissão Nacional de Eleições, que é o órgão, portanto, decisor político. Depois ter também no Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Atenção que o STAI é um órgão de execução. Podemos dizer que eles estão representados lá, mas eles controlam os processos. Qual é o nível de envolvimento que eles têm no processo? Eu estou a dizer, quando nós mandamos os materiais para uma província como Zambésia, que nós sabemos a dimensão dela, e de repente dizermos que em alguns distritos pararam 15 dias porque já não há boletins. É possível isso? Quem que controla este processo? Quem que faz o envio dos materiais? Então aqui também eu acho que mais do que pensarmos que é um problema só, porque são desorganizados, porque não sei, também é preciso pensar que se não há intenção por volta disto. Me parece que não. Mas intenção momento, com que objetivo? Sabotagem. Ora, por razões óbvias, nós este ano mudamos um pouco o nosso quadro de eleições. Nosso sistema, se podemos assim dizer. As assembleias provinciais são eleitas, o governo, temos um governo provincial que é eleito, aí significa que os partidos políticos concorrem ainda mais, e há zonas muito específicas, muito concretas, que são, em princípio, de domínio da oposição. E muitos dos problemas que estamos a verificar acontecem nessas mesmas regiões. Depois temos o problema da Assembleia da República, a questão do cálculo dos assentos. É muito bom ter deputados que vêm de uma província como Gaza, porque temos que premiá-los para continuar a ser fiéis. É muito bom termos mais deputados que vêm. Portanto, estes problemas do recenseamento podem ser manipulação. Induzidos. Aliás, é preciso também lembrar que enquanto até algum tempo atrás nós tínhamos a abstenção, as pessoas iam, se recenseavam e não iam votar. É claro que este ano não vai ser muito diferente, até fala-se que o número de eleitores registrados vai superar o número de eleitores registrados em 2014. Mas se nós vamos olhar um pouco a discussão, as pessoas a falarem de como é que se vence em Moçambique. O voto não é vencido nas urnas. Muito bem. Então, o problema de induzir a abstenção, aqui está um problema sério de induzir. Agora, a questão este ano é, induz-se a abstenção aonde? Exato. Esta que é a grande discussão e análise que temos que fazer. A Fátima levanta aqui a questão do modelo de proporcionalidade, modelo de paridade. Ainda não encontramos um modelo que garanta a estabilidade dos órgãos eleitorais, mas esta colocação de onde é que o recenseamento está a ter um bom desempenho são em zonas que a Frelimo tem influência e nas zonas onde a oposição não tem influência, o recenseamento está baixo. Pode haver uma intenção de manipulação do recenseamento em benefício do partido no poder. Qual é a sua percepção? Dois comentários, Mucipo. O primeiro, com relação ao modelo proporcional ou paridade. Eu tive a oportunidade de comentar sobre isso há uns anos e, infelizmente, a minha posição não mudou. Eu acho esta uma conversa muito circular. Podemos dar as voltas todas, mas enquanto a ideia for acomodar sensibilidades, não estamos a fazer nada. Paridade, proporcionalidade, o que quer que seja, são sensibilidades. E estas sensibilidades estão lá com algum objetivo. Que fique claro isto. Se quisermos continuar a puxar a corda, até podemos. Ela vai arrebentar, sim. Vai mesmo arrebentar. Porque eu penso que não é por aí que as coisas vão andar. É preciso pôr algum cunho profissional nessas coisas. E temos exemplos. Está a sugerir um modelo independente, mais profissional, um concurso público aberto. Mais profissional, que seja também fácil de monitorar. Eu insisto, Mucipo, tenho sérias dificuldades em levar aqui esta questão que foi aqui aflorada pela minha colega, de que, como é que estas pessoas estão lá e se elas realmente têm poder. Como é que você vai pôr alguém, não é, para controlar? E é responsável, porque estas pessoas não são simples gécitas, não. Tem pessoas com poder. Portanto, há várias áreas. Vamos olhar para a educação cívica. Não é?
Se a pessoa é responsável pela educação cívica, o que é que ela fez para garantir que ela foi levada a cabo, que houve educação física? Se você é responsável pela distribuição do material, que ações você levou a cabo e que provam que você acautelou que Muidumbe, não é, tivesse material. Coordenou com quem estava responsável pelo transporte e tudo isso. Porque não são todas as comissões que estão com a Frelimo ou com a Renamo. Não. Estes diretores, estes responsáveis têm áreas específicas. Quando eles sentam-se, entanto que órgão colegial, como é que são feitas estas discussões? Não me parece que sejam todas elas de voto vencido. Que eu finquei pé que o material devia chegar e foi contornado o plano que foi elaborado. Parece que há unanimidade, entendem-se que é assim que tem que ser, são duas caixas. Então, agora, se você não planifica, se você próprio, que tem uma missão de estar lá, não se envolve a fundo nesta missão e depois os problemas aparecem e começamos a... Não sei se é muito justa esta questão, porque seria interessante percebermos o que é que está a acontecer lá dentro. Quem é responsável de cada um destes representantes e se eles fazem o que era suposto fazer. Porque cá mais para fora nós depois acompanhamos, não é? Nas mesas, quando chegamos à eleição propriamente dita. Há partidos que não indicam MMVs, por exemplo, não estão lá. Mas eles sabem que têm. A lei dá-lhes esta faculdade. Podem, devem, querem indicar. Não indicam, depois... Então, será que fazem diferente nesta fase de recenseamento? É uma questão. Outro ponto que foi aqui dito, que são a questão das zonas de influência. Muito bem. Podíamos mapear Moçambique e dizer esta e aquela região são de influência. Mas, se calhar, seria interessante também olharmos que as autarquias surpreenderam muitos, não é? Parece que temos uma nova cartografia eleitoral. Como é que seria feita esta distribuição atempada, não é? Se calhar seria um tiro no pé. Então, o que eu quero dizer é que, se calhar, vale a pena olharmos para questões estruturais e dizermos se há problemas. Não olhamos muito se este problema é na Catembe, é na Manhissa e quem controla lá. Tivemos surpresas. Beira, Nampula, não é? Aquilo que nós pensávamos que era zonas capturadas não por um determinado partido alterou. E se quisermos até descer um bocadinho mais, podemos até olhar para Gaza. Aquilo que era, portanto, a expressão da oposição, hoje é bem maior, não é? Seria mesmo consequência, resultado deste envolvimento ou não? Ou há outras razões que podem aqui ser estudadas? Portanto, eu penso que parecer só a olhar os processos muito superficialmente, se calhar vai nos levar também a conclusões muito superficiais. Estes modelos, podemos concordar que não estão a funcionar. Há perspectiva de mudá-los? Quais são os passos que estão a ser dados, não é? Se eles se mantêm, não é? E só são discutidos de forma ruidosa em cima dos processos, é intencional? Estamos satisfeitos? Ou conformamos-nos com estes problemas? E aqui foi dito também que a oposição está representada até no Conselho Constitucional. Sim, mas também quando é voto vencido, fica claro lá que é voto vencido, não é? Está lá, foi voto vencido. Nestas discussões sobre transporte, a planificação do licenciamento, o que acontece de concreto e prático? Insisto, as pessoas cooptadas pelos partidos da oposição, não é? As pessoas indicadas, as pessoas com funções de direção indicadas, fazem aquilo que se lhes espera ou quando chegam lá descobrem, pode não ser acomodar Mocipo, pode ser que uma vez lá você acaba percebendo quais são as dinâmicas reais deste país. É muito fácil dizer... De longe... criticar. Exatamente. Lá você conhece essas dinâmicas e é o teu cunho que deve ser emprestado na solução. Aí é que as coisas começam a ficar interessantes. Porque nós temos consciência, por exemplo, temos um país vasto, enorme. Há problemas de distribuição e, aliás, a calendarização dos nossos processos eleitorais não é muito por acaso. É preciso acautelar as chuvas, é porque há zonas que ficam literalmente inacessíveis. Como é que estas pessoas fazem, ou o que é que estão a fazer para dar a volta a estas questões muito concretas? Então, eu penso que, enquanto eu pessoalmente não tenho a profundidade do tipo, portanto, das discussões lá, das discussões que acontecem, então teria dificuldades de falar com muita propriedade. Mas reitero o fato de aquilo que nos chega quando estamos em cima dos processos é corriqueiro,
é recorrente, então penso que já devíamos ter ou um plano B ou uma abordagem diferente. É fato. Fátima, 2 minutos. Essa ideia de que as zonas de influência não é um dado líquido à luz do que aconteceu nas eleições autárquicas. E vimos que nas eleições autárquicas a oposição conseguiu pelo menos meter um membro nas assembleias municipais. É preciso lembrar que quando entramos para este processo de descentralização que resultou ou que culminou nesta eleição, neste processo de eleição dos governadores provinciais, é por conta do fato de que a Renamo venceu em algumas províncias do país. E ela achava injusto ser governado ou injusto que ficasse sem governar nada, quando na verdade teve votos, portanto, maioritários em determinadas regiões. Então, esta lógica, porque nós podemos pensar que porque é o raio autárquico não determina toda a província da Zambésia, toda a província de Nampula, toda a província de Sofala, toda a província de Tete, são alguns lugares. E há lugares onde ainda é predominantemente da oposição. Podemos estar aqui a discutir a posição, o zoneamento, etc., mas é preciso reconhecer que há zonas que são de predominância da oposição. Pode haver alterações, tanto quanto houve em alguns distritos, por exemplo, da província de Cabo Delgado, em que houve mudanças e nós vimos a oposição a ganhar algum lugar. Isto é uma discussão que é importante trazer para perceber a dinâmica lógica, mas mais importante do que isto é porque que nós, de forma reiterada e recorrente, temos os mesmos problemas. E o mais importante disto é quem é que assume a responsabilidade deste processo. Eu não me lembro de nunca ter havido responsabilização. Penso que este ano podemos fazer diferente. Se nós conseguirmos dar passos importantes, hoje estamos a falar de descentralização, que era impensável há algum tempo atrás, então vamos pensar também em responsabilizar os órgãos eleitorais, incluindo estes da oposição, que não fazem a sua parte, que estão lá, se acomodam ou que estão lá e encontram a situação que acham que não tem solução. Que, portanto, é assim que se tem que agir com este tipo de problemas. O ponto de partida aqui é, vamos fazer uma auditoria ao processo eleitoral. Não me parece que tenhamos feito alguma vez. Vamos fazer para verificar onde é que houve problemas. Por que o material não chegou em quantidade suficiente para responder aos problemas? Por que algumas assembleias ou alguns postos de recenseamento abriram 15 dias, 20 dias depois? Por que alguns postos fecharam, não estiveram a funcionar durante 3 semanas? É preciso que alguém responda como é que nós hoje continuamos a ter os mesmos problemas depois de termos tido tanto tempo para nos organizarmos, tanto tempo para fazer as coisas acontecerem como deve ser. A questão que é discutida neste momento é se prorroga ou não o processo eleitoral. Fátima, acha que se deve alargar ou deve mesmo terminar esta quinta-feira? Eu coloco a questão. Aquelas pessoas que foram prejudicadas durante 3 semanas, como é que são compensadas? Aquelas regiões que foram afetadas pelo Kenneth, ninguém fala muito, falou-se mais do IDAI, mas ninguém está a falar dos lugares que foram afetados pelo Kenneth, que ainda há dificuldades. Seria um alargamento em particular para essas zonas? É preciso olhar onde é que nós tivemos problemas. Se nós não tivemos problemas em Maputo, as pessoas não foram, não aferiram as massas por irresponsabilidade, vamos deixá-los na sua responsabilidade. Acha que é preciso considerar estes ciclones, estes imprevistos? Os imprevistos, as questões de ordem natural, como da natureza, como o caso das cheias, dos idais e dos Kenneths, e é preciso também compensar estas pessoas que ficaram 3 semanas. E é preciso sacar responsabilidades também aqui. Alarga-se ou o recenseamento termina esta quinta-feira? Eu tenho estado a acompanhar este pedido, portanto, de alargamento. 2 questões que eu colocaria. Estamos a falar a nível global, portanto, Moçambique todo, ou temos discussões muito localizadas? Aqui a minha colega hoje no painel traz a questão, por exemplo, das zonas afetadas pelo Kenneth, pelo IDAI. Eu lembro-me que o processo eleitoral, portanto, o recenseamento eleitoral devia começar e sofreu um adiamento. Portanto, foi-se mais para frente. Ajustou-se ao imprevisto. Ao imprevisto, que era para criarem-se condições. E o que nós ouvimos, os órgãos da administração eleitoral, em uníssono, dizer que já haviam sido criadas estas condições. O que é que estavam a dizer exatamente? Portanto, não estou a dizer o presidente da CNE ou do STAI, estou a dizer o órgão, onde estão várias sensibilidades. Concordaram que havia condições nessas datas ou houve uma discussão de ainda temos bolsas inacessíveis dentro do país que se calhar precisamos de mais tempo? Porque senão estamos aqui a falar várias coisas.
E estas questões, se nós não percebermos a essência, penso que vamos fazer muito barulho aqui em cima e corremos o risco de desacreditar todo um processo e que teve envolvimento de pessoas. Olhe para Maputo, por exemplo, qual seria a razão para que as pessoas não recenseassem nos 45 dias? O que é que teria acontecido para as pessoas não recensearem? Ainda não temos dados definitivos. Quais foram as metas, portanto, projetadas e quais foram os números? Um possível adiamento, Maputo, por exemplo, significaria o quê? Sim. Motivar as pessoas que não se recensearam até hoje. Falam, será que se vão recensear nos só próximos porque dias? tem mais dias, não é? Olhando para as zonas afetadas pelo Kenneth e pelo IDAI, não foram recensear porque foram criadas condições, os postos de recenseamento abriam a horas e fechavam a horas e mesmo assim havia afluência e as pessoas voltavam. Isso aconteceu durante os 45 dias ou houve um e o outro dia que houve problemas. Portanto, fala-se dos mobiles, fala-se também de postos de recenseamento em que as pessoas iam lá e havia dificuldades. Há postos até, ouvi relatos há dias de um posto de recenseamento em que as pessoas chegavam 20 minutos antes e já não estavam lá, portanto, os agentes para recensear. Isto é uma questão de 45 dias. Portanto, é preciso aqui percebermos o que, porque senão, município, importamos problemas. Eu lembro-me que nos outros censos tivemos prorrogamento do prazo, prorrogação do prazo. Portanto, é possível nós agendarmos 45 dias e ficarmos todos cientes de que é 45 dias, sem Kenneth, sem IDAI. Há anos atrás, quando se falou de prorrogar o prazo, o que é que teria acontecido? Tivemos estes ciclones, tivemos condições climatéricas e naturais adversas, ou é a nossa forma de estar? Eu penso que precisamos de discutir isto muito a fundo, sob o risco de, ciclicamente, portanto, de 5 em 5 anos, continuarmos a marcar passos. Se calhar falamos de prorrogar prazos, ficamos a falar de questões muito concretas e há questões lá de fundo que não são abordadas. E são estas que vão fazer toda a diferença. Um outro tema importante, estamos já com o tempo apertado, 30 segundos para cada uma. Esta sexta e sábado vai haver a tal conferência para a mobilização de recursos para o IDAI, portanto, para a reconstrução depois do IDAI e do Kenneth. Fátima Mimbiri, 30 segundos, quais são as suas notas? Bom, eu penso que é uma reunião bastante importante, tendo em conta que a situação é de emergência e porque, embora eu discorde do fato de que as pessoas foram liberadas a regressar às suas zonas e automaticamente elas estão a voltar a construir de forma desordenada e as construções precárias numa zona que está mais do que claro de que construções precárias não funcionam, que continuar a construir de forma desordenada é prejudicial. Penso que o Estado poderia ter segurado um pouquinho mais aquelas pessoas, garantir condições para elas manterem-se nos centros de acomodação, enquanto faz uma planificação como deve ser para garantir que nós tenhamos construções que sejam resilientes, que sejam adaptadas às condições climatéricas daquela região, tendo em conta que o tipo de eventos naturais que nós tivemos, calamitosos, vão ser cada vez mais frequentes. Essa gostaria que também fosse sucinta, como a Fátima. Ok, 2 pontos. Primeiro, precisamos desta conferência, precisamos de toda a capacidade mobilizadora, portanto, não só o governo, mas também as autoridades locais. Estou a falar dos municípios, portanto, abrangidos. É necessário que haja sinergias, é necessário que os planos sejam comuns. Resultados. Todos nós conhecemos, vimos a Beira, portanto, antes e depois, e sabemos, temos mínima a clareza do que é necessário. Que saia desta conferência um plano muito claro para o desenvolvimento e, o mais importante, que se tenha em conta aquilo que é à vontade. Portanto, no caso da Beira, dos beirenses, no caso de Dondo, dos naturais de Dondo, no caso do Buzo, aquilo que as populações sentirem que são prioridades. Porque não vamos ter uma conferência onde o nível, portanto, de resposta será 100% ou satisfatório. Portanto, é necessário que haja prioridade. O envolvimento das pessoas. Para que as respostas vão de encontro às necessidades e possamos diminuir, portanto, probabilidades de reclamação. Portanto, a situação na Beira, o pós-IDAI, é grave, é desesperadora. Então, é necessário que as respostas sejam de muito elevado nível de transparência, que as pessoas estejam envolvidas e que haja clareza. Muito bem, desta forma damos por encerrado o nosso programa Opinião do Feminino desta quinta-feira. Agradecer desde já a vossa presença, a essa Tassi Gaúca e a Fátima Mimbiri, e a si, caro telespectador, que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.